Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central. O tema de hoje é importantíssimo. A política de juros do Banco Central é ideal para combater a inflação? Daqui a pouco eu anuncio os nossos dois debatedores especialistas com opiniões diferentes sobre esse assunto. Mas antes disso, é importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. A política de juros do Banco Central é ideal para combater a inflação? Quais são os motivos desses aumentos? A crise mundial, a pandemia ou fatores internos aqui do nosso próprio país? Comigo, dois especialistas notáveis. O Júlio Pascoal é economista. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Danilo. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Danilo Orcida, também economista. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, professor Júlio. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Danilo Orcida, essa política de juros do Banco Central é ideal para a gente combater a inflação? Então vamos às causas e às consequências, né? Primeiro, qual é a premissa base desta política de combate à inflação através da taxa de juros? Veja, na medida em que se aumenta a taxa de juros, de certo modo, o governo gera um desestímulo ao financiamento, ao consumo financiado. Ou seja, você gera um desestímulo ao consumo. É uma forma de frear o consumo na economia. Mas eu vejo que há um contrassenso quando avaliamos as políticas econômicas como um todo, porque, perceba, parte desta inflação que hoje nós vivenciamos decorre da própria injeção de dinheiro que foi feita pela via dos auxílios, pela via de transferência direta de renda. Não podemos ignorar que há uma inflação de demanda que decorre da própria injeção de dinheiro do governo na economia. Então, perceba, de um lado você encarece o financiamento, de um lado você encarece com o argumento de que essa medida vai gerar um desestímulo à inflação, você encarece o custo do crédito para o empresário que precisa do crédito para financiar a sua atividade, para o cidadão que precisa do crédito para financiar ou para refinanciar a sua dívida. Aquele cidadão que ficou desempregado por um período e que precisou refinanciar suas dívidas junto ao banco, ficou um pouco mais caro. Com a disparada da taxa de juros, fica mais caro contratar um crédito bancário. Então, perceba, eu acredito que nós combatemos fogo com gasolina, né? Se puder fazer aqui uma comparação exagerada ou exemplificar. O Auxílio Brasil foi um erro, então, na sua opinião? Eu acredito que nós não podemos ignorar que nós temos uma inflação de demanda que decorre da injeção de recursos na economia. E agora, e de igual modo, pensando pela ótica da questão de juros no Brasil, eu acredito que nós, de uma forma que soa como um contrassenso enquanto política econômica, você ter ali uma medida que encarece o custo, que penaliza o cidadão mais pobre. É essa perspectiva que eu quero trazer para a análise, Rafael. Porque é um paradoxo, então. Há um paradoxo, porque quem precisa de financiamento, quem sofre com o aumento de taxa de juros, é quem financia o consumo. É quem compra a casa através de um financiamento de longo prazo, é quem compra um carro através de um financiamento, é quem tem dívida bancária que precisa financiar. Quem tem renda, compra à vista. Quem tem renda, vive da taxa de juros que remunera o capital através dos investimentos. Então, alta taxa de juros atrai investidores, o capital especulativo, rentistas. Mas sem o auxílio, a população não iria passar fome? Aí eu já passo a palavra para a gente ir batendo essa bola. Bom, antes de chegar Sim. na questão do auxílio, eu quero discordar do meu colega economista, porque eu vejo que a nossa inflação não é de demanda. Nossa inflação é de custos. Por que é de custos? Ela é de custos porque nós tivemos, em função da pandemia, nós tivemos paralisações, né? Nós tivemos falta de insumos e nós tivemos os problemas que nós levantamos no outro programa, que foi de os erros estratégicos do governo em não primar o equilíbrio fiscal, muito embora tivesse essa dificuldade em função da própria pandemia. E
desequilíbrio fiscal, ele também fez com que o dólar flutuasse internamente em relação ao real. Então, nós temos uma inflação de custos decorrente das paralisações, da falta de insumos, do aumento do dólar, do aumento dos derivados do petróleo, e isso acaba pegando principalmente a gasolina e o óleo diesel e o gás de cozinha, né? A gasolina, os transportes de aplicativo, o óleo diesel, toda a cadeia de distribuição da economia e o gás de cozinha que pesa na panela da dona de casa. Então, a gente tem uma inflação de custos. E aí vem para a questão da taxa de desemprego, que você colocou bem. Nós temos hoje em torno de 12%, 13% de desemprego de pessoas que buscaram esse emprego nos últimos 2 anos e temos mais 5% de quem está há 3 anos buscando o emprego. Então, nós temos, na verdade, 18 milhões de pessoas desempregadas, mais 40 milhões de pessoas que estão no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil não dá para ter um consumo em excesso, dá para sobreviver, né? Então, esse consumo que tem hoje é um consumo para sobreviver e não um excesso de consumo para que o Banco Central venha, pegue a taxa Selic lá embaixo, em 2,75%, traga ela para 11,75%, já sinalizou para a próxima reunião do cupom continuar subindo e a nossa inflação não cai. Não cai por quê? Porque ela é justamente de custos e está dando o remédio errado para combatê-la. Então, nesse ponto, eu discordo do Danilo. Com relação à questão do Auxílio Brasil, ele é importante e eu não vejo que ele, quer dizer, houve uma injeção de recursos na economia, mas as pessoas, ao saírem para as compras, elas não foram comprar o supérfluo, elas foram comprar o básico para a sobrevivência. Então, quer dizer, mas o básico também não alimenta a não, economia? O básico alimenta uma cadeia produtiva. Mas você tem um nível de oferta de bens na economia para suprir essa questão da necessidade da sobrevivência. E o montante, por exemplo? Se nós tivéssemos... Embora o Auxílio Brasil individualmente seja pequeno, o montante não é um absurdo injetado na economia? Não, porque se você não tivesse dado o Auxílio Brasil, a coisa estaria pior. Mas para ter um consumo excessivo, se o auxílio começou com 600, depois ele caiu para 300, então ele teria que ser, quando foi 600, ele teria que ser 2.000, por exemplo. Aí o cidadão ia comprar muito acima do que ele compra habitualmente, que ganha entre 1.200 e 3.000 reais. Então, assim, o dinheiro que foi colocado, vamos dizer, a própria visão do ministro Paulo Guedes era de iniciar com um auxílio de 200. Lá dentro do Congresso é que se emendou e criou as condições para chegar ao auditor de 400, e o governo pegou, não, nem 500, nem 300, 600, né? Então, assim, esse consumo que está aí, ele não está pressionando a oferta para forçar a inflação. A inflação, ela vem do dólar, vem dos aumentos dos combustíveis, vem da falta de insumos, vem da energia elétrica, que nós passamos por uma crise hídrica muito grande, e vem dos componentes importados, que Então, o auxílio, para você, foi um acerto? Lógico, foi um acerto, mas no momento em que você não tinha esse valor, né, o Estado teve que se endividar para isso, para garantir esse auxílio. E ao se endividar, ele acabou desequilibrando, né, receita e despesa, que acabou auxiliando nessa valorização do dólar. E aí cria toda essa celeuma aí. Me permita acrescentar esse debate e começo destacando que eu não ignoro a importância e a necessidade do auxílio. O que eu quero colocar aqui em pauta é os efeitos, e não foi só auxílio emergencial, que foi uma política de injeção de recursos na economia. Nós tivemos uma conjugação de políticas. Liberação de FGTS, que até então existem as hipóteses legais, essas hipóteses de liberação do recurso da conta vinculada ao trabalhador foram ampliadas, as hipóteses, os trabalhadores puderam sacar esse recurso, foi mais uma injeção bilionária de dinheiro na economia. Tivemos a figura também da criação e da ampliação dos auxílios, que foram medidas que vieram a gerar um crescimento artificial do consumo, que é um consumo, querendo ou não, financiado, né? Ali, de certo modo, subsidiado. Acrescento mais, recentemente foi mais uma medida anunciada, que foi o alargamento da margem do consignável para pensionistas e aposentados.
que existia uma limitação do Banco Central até 30% da renda desse pensionista, desse aposentado, foi alargado para, salvo engano, 45%, permitindo com que ele possa fazer mais empréstimos e com isso, ter uma movimentação, né, de consumo na economia. Então, perceba, de um lado nós temos essas medidas e, em contrapartida, e aí eu sinalizo, Rafael, que no meu sentir, a política de taxa de juros ideal seria uma política que caminhasse no sentido diverso. Nesse cenário pandêmico, redução de taxa de juros ou criar caminhos para com que as pessoas que estiveram num cenário de desemprego, para aquele empresário que teve que fechar sua empresa por quase um ano, que passou por medidas de lockdown, para que ele comece a honrar dívidas que foram contraídas para poder honrar obrigações trabalhistas, mas obrigações tributárias. Vários programas do governo federal nesse sentido. Sim, mas vejo que a política, o aumento de taxa de juros vai num contrassenso, porque isso encarece o custo do crédito. O empresário precisa de crédito para financiar a sua produção. Ele não financia com 100% do capital próprio. O consumidor precisa do crédito para adquirir bens, né, bens de linha branca, precisa de... Tanto é verdade, e aí cito pelo aspecto fiscal da coisa. Nesse mesmo sentido, o governo federal fala em redução do IPI, de um tributo pela ótica da política fiscal, no sentido de estimular o consumo de itens de linha branca, os eletrodomésticos, de uma forma a gerar um estímulo na economia. Mas é um contrassenso encarecer o custo do financiamento desse mesmo item, através da taxa de juros. Então, acredito que seria coerente caminharmos numa política de desoneração do custo do crédito pela via da redução da taxa de juros, assim como a desoneração tributária, assim como medidas. Aí reforço a importância dos auxílios, de modo que se crie, né, com essa conjugação, um ambiente econômico favorável. Vamos fazer o seguinte, eu queria saber no próximo bloco de vocês a questão internacional, né? De que maneira a pandemia e também essa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia influenciam o Brasil, influenciam na política do Banco Central. Daqui a pouquinho no TBC Debate em busca do argumento perfeito. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central. O debate está muito bom. Gestão, Paulo Guedes, a gente já tratou esse assunto, mas agora a gente fala sobre a política de juros do Banco Central. Ela é ideal para combater a inflação? Comigo, Júlio Pascoal, economista, e Danilo Orcida, também economista. No final do bloco anterior, eu fiz um questionamento a respeito da questão internacional. De que maneira que a pandemia atrapalhou, de que maneira que essa guerra tem atrapalhado também a política de juros do Banco Central, na visão de vocês. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje vivem uma inflação, talvez uma das mais severas de toda a história. Como que dá para a gente entender todo esse cenário quando a gente fala do Banco Central brasileiro, Danilo Orcida? Rafael, na economia nós temos dois conceitos técnicos, um conceito denominado risco e um conceito denominado de incerteza. Risco econômico e incerteza econômica. Risco é aquilo que é mensurável e você pode desenvolver políticas para mitigar aquele risco. Agora, as incertezas, elas não são medidas, não são mensuráveis. A pandemia foi uma incerteza que se revelou. Ninguém pôde, ou tinha a mínima expectativa de que esse cenário pandêmico se instalaria. Assim como a guerra, me arrisco a dizer que a guerra também é uma grande incerteza econômica. E as consequências dessa incerteza são reais. A exemplo que nós estamos vendo nesse conflito Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, que tem efeitos e consequências em cadeia global. Aqui no Brasil, cito a exemplo a questão da cadeia da produção do agronegócio, que depende de importação de insumos agrícolas, né, de fertilizantes, e que, de certo modo, tem ali um certo risco de disparada de preços
em razão da dificuldade de importação desse insumo. Então, veja que as incertezas, eu me arrisco a dizer que as incertezas econômicas nós não podemos prevê-las. E são estas duas grandes incertezas que se instalaram, que geraram todo o desarranjo econômico global, né? Não estamos falando de uma situação local, mas sim de uma situação que foi global e, enfim, acredito que a economia ela voltará a apresentar indicadores econômicos em períodos, né, próximos ao período pré-pandêmico, assim que superarmos essas duas grandes incertezas econômicas. Assim que estivermos diante de um cenário de uma solução dessa crise sanitária, e acredito que o fim também dessa incerteza da guerra vai gerar um ambiente econômico mais saudável ao mundo. Júlio Pascoal. Bom, eu acho que nós temos que analisar alguns conceitos. Sempre primamos no Brasil e na economia mundial pela independência do Banco Central, né? E hoje nós estamos vendo no Brasil que essa independência, de certa forma, está tirando o próprio poder da equipe econômica e do presidente de dar um novo ritmo para a política econômica no país e a própria política monetária. Então, o fato do Banco Central ser independente, não há ação nem por parte do ministro da Economia, nem por parte do presidente da República para que possa mudar essa política de juros, que nós já mostramos que ela é equivocada, né? Com relação à questão internacional, quer dizer, num primeiro momento, a pandemia trouxe os problemas que nós já falamos aqui, de desabastecimento, de encarecimento de insumos, e que forçou essa questão de aumento de preços. A guerra da Rússia e a Ucrânia, ela sendo estendida, já passa de 25 dias, isso está colocando em xeque a questão do agronegócio, que para nós, principalmente em Goiás, representa 25% do nosso PIB e 85% das nossas exportações. Nós dependemos de 62% de fertilizantes que são usados para a cadeia do agronegócio. Nós temos um consumo básico aqui de 40 milhões de toneladas e não investimos em empresas para poder gerar esse fertilizante aqui no Brasil. O que nós temos produz, quando muito, 500 mil toneladas ano. Então, nós vamos ter uma dependência grande e isso vai afetar, sim, o setor do agronegócio. Não agora, nessa safra que já foi, que está sendo colhida, na outra que vai começar, mas a próxima, porque na recompra dos fertilizantes vem o preço maior e isso vai ser repassado tranquilamente para o produtor rural. Fora a questão do agronegócio, a gente tem a questão do petróleo, também que é um ponto que está desequilibrando a economia. Então, petróleo, fertilizante e trigo, né? Porque também não somos autossuficientes na produção de trigo, 50% da nossa importação parte da Argentina e do Canadá, e com essa falta de trigo no mercado externo, em função também dessa guerra, isso pode elevar as massas que fazem parte, inclusive a farinha de trigo, da cesta básica, e o pão francês, que é um produto básico do brasileiro, subsidiado pelo governo, mas que chega um ponto que acaba pesando no bolso das pessoas, né? Soma-se a isso a questão da própria inflação, né? Que nós estamos tendo dificuldade de combatê-la em função da política do Banco Central, que, a meu ver, é totalmente equivocada. Equivocada por quê? Equivocada porque daria para fazer diferente? Equivocada porque não há um excesso de consumo. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, mesmo tendo o FGTS tendo sido liberado, porque foi também no período do Temer, já vinha, começou ali no período do Temer a questão do FGTS, mesmo essa política anterior do governo, ela não força uma pressão de consumo sobre a oferta. Mas pouquíssimo tempo atrás, os juros não estavam baixos, levando em consideração a história do Brasil, a história mais recente econômica do Brasil? A taxa Selic seguia numa decrescência, né? Estava na casa de 12, chegou a 13 pontos percentuais, veio em sucessivas reduções, nós chegamos a uma taxa Selic... 2,75. 2,75, era uma taxa... Naquele momento estava certo? Eu acredito Você estava estimulando a produção, né? E não o rentismo. Esse é que é o problema. E eu vejo que a disparada de taxa de juros no Brasil atrai investidores que buscam aqui no Brasil uma forma de rentabilidade através de aplicações financeiras. Diminui o dólar também?
O dólar hoje segue em sucessivas reduções, mas por toda uma questão contextual, né? Mas isso influencia Vejo também. que parte da própria solução da crise sanitária, um processo de vacinação, já criou-se um sentimento de mais segurança no mercado. A própria questão da guerra, eu vejo que tem uma interferência também na questão cambial, porque, de certo modo, o Brasil é um destino de investidores. Há uma migração de investimento para o Brasil que decorre da incerteza da guerra da Europa. Mas me permita só acrescentar esse debate também, Rafael, uma questão envolvendo mercado. Quando falamos de economia internacional, nós precisamos também enxergar alguns avanços. Eu vejo que a gestão, esta última gestão econômica, ela é marcada por alguns avanços. E talvez o maior marco, o maior avanço, diz respeito ao Tratado de Cooperação Econômica que se firmou entre Mercosul e União Europeia, que há 20 anos vem sendo negociado. É um acordo que pode gerar uma ponte de negócios e um caminho alternativo, né, à dependência, inclusive, ao mercado asiático. Vejo que o Mercosul, ao longo desses últimos anos, enquanto o mercado regional não se fortaleceu, mas, de certo modo, a ampliação, né, a criação desta ponte de negócios através deste acordo, que chegou numa etapa final no ano passado, é um acordo, repito, que vem sendo construído ao longo de 20 anos e que, concretizado, abrirá uma ponte de negócios, um caminho de negócios, uma desoneração, inclusive, para as importações e para as exportações. Ok. Qual o valor do dólar ideal, na sua opinião? Para mim, tem que ficar abaixo de R$4, porque em torno de R$5, 5,2, 5,12, se por um lado favorece as exportações, por outro penaliza no custo de produção. E como nós temos no nosso mercado, principalmente no setor industrial, uma dependência de 90% de produtos importados, quanto mais o dólar sobe, mais ele força o aumento de preço. Isso depende do Banco Central? Depende do Banco Central. Quando a política de juros, no caso específico, ela está subindo, você tem menos, porque você tem uma política monetária restritiva. A política monetária restritiva, ela atrai capital especulativo e derruba o PIB internamente. Então, você favorece para exportar e você favorece para especular. Então, você tem mais entrada de dólares no país do que normalmente você tinha. Então, isso vai pressionar menos a oferta e, consequentemente, o preço do dólar cai e melhora para você investir nas bolsas de valores. Danilo, na sua opinião, o valor do dólar ideal qual seria hoje? Acredito que essa análise ela deve ser feita por setores. Pensando pelo setor agroexportador, a disparada do dólar, para quem exporta, é interessante a disparada da moeda estrangeira, porque tem contrato firmado em moeda estrangeira. Mas para quem depende da importação de insumos para a sua cadeia produtiva, como é o caso, por exemplo, do setor de medicamentos, isso reflete lá no consumidor final, que precisa de um medicamento, o medicamento fica mais caro, porque a indústria farmacêutica que importa aquele insumo para a produção do medicamento, ela vai precisar fazer um desencaixe, um desembolso maior para importar aquele insumo, que é precificado em dólar. Então, eu vejo que há setores que sofrem com a disparada do dólar, como, em especial, a indústria farmacêutica, que depende, né, na sua boa parte, da importação de insumos que são indexados. Para reduzir, o que o Banco Central deveria fazer, na opinião de vocês? Olha, a política cambial é uma política complexa, porque estamos falando de um arranjo que depende não só de uma política econômica interna, e aí estamos falando de uma política que depende de uma conjugação de fatores externos. A disparada do dólar, qual é o principal, fazendo uma análise contextual, hoje, qual é a principal razão da disparada do dólar em relação ao real? Consequências do processo da própria pandemia. Muitos investidores migram para investimentos cambiais porque enxergam aí a possibilidade de manter o seu investimento, o seu capital, a sua remuneração. Okay. É um movimento natural. Muito bem, a gente está com o tempo bem no final mesmo. Júlio Pascoal, um minutinho. Bom, no caso do câmbio, né? O câmbio e a política cambial e monetária, elas têm uma vinculação forte. Agora, nós, tanto no agronegócio quanto na indústria, nós não podemos depender apenas do câmbio para exportar ou para importar. É preciso que haja um investimento mais em pesquisa e desenvolvimento
para que as empresas dependam menos vamos dizer, desse auxílio do governo nessa jogada cambial. E aí a gente vê um contrassenso no próprio governo atual, que cortou 600 milhões do orçamento para o ano de 2022 para investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente no ano em que você está com problemas de pandemia e agora com problemas decorrentes dessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que a gente vai depender ainda mais de fertilizantes. Então, eu acho que deixar de investir em pesquisa e investimento, cortar verbas nesse sentido, nós vamos ficar sempre com a política de comércio exterior dependendo do câmbio. Júlio Pascoal, economista, muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Rafael. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos que estão nos vendo e até uma próxima oportunidade. Danilo Orcida, economista, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Rafael. Agradeço a oportunidade. É sempre uma satisfação retornar a esta casa. Muito bem, a alegria é toda nossa e que você de casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado pela audiência, que cresce a cada dia. Aproveita e se inscreva no YouTube da TV Brasil Central. Já somos mais de 106 mil, já temos mais de 16 milhões de visualizações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.